a número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 2182 de 2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convocamos para compor a mesa o senhor José Alexandre Bastos, secretário de Administração e Finanças da Câmara Municipal. O senhor Sérgio Deboni, secretário de Assuntos Institucionais, e o senhor Wagner Camargo de Oliveira, diretor de Planejamento. Com a palavra, o senhor José Alexandre. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Aí. Não aperta? Desculpa. Para 2014, efetivamente entrou aos cofres da Câmara 95 milhões e 600. 70% destinado ao pessoal e 30% aos cofres, aos contratos. Se seguíssemos a LDO de 2013 para 2014, a previsão seria de 84 milhões, sendo que 70% daria 59 milhões. Então, sempre tem uma expectativa no aumento da arrecadação da prefeitura e o repasse também, por consequência, segue um aumento previsível. Para 2015, seguindo a LDO, imaginando que possa ter aumento na arrecadação, mas anotado 93 milhões, 70% para despesa com pessoal, giraria em torno de 65 milhões e 300. 30% de 93 milhões, contratos 27 milhões. Lembrando que há uma possibilidade de ocorrer um aumento na arrecadação, então 93 milhões teria um aumento aí considerável. Seguindo o parâmetro de arrecadação divulgado pela Prefeitura até março de 2014, então seria um aumento de 120 milhões. Sairia então de 93 para 120 milhões. Esse ano de 2014, ainda resta um repasse a ser efetuado pela Prefeitura de 11 milhões e 270 mil. Já foi reiterado esse pedido e aguardamos aí a solução e a efetiva transferência desses 11 milhões aí. E também segue a fórmula 70% destinado ao pessoal e 30% a contratos. A reforma do prédio para 2014, da nova sede, foi destinado para 2014 775 mil, sem previsão ainda de aumento a respeito. Presidente? No repasse. Que é o parâmetro de março de 2014. Pelo balanço da Prefeitura, a estimativa de repasse seria de 120 milhões. Mas seguindo a LDO, teria só um repasse de 93 milhões. Então, percebe-se que houve um aumento aí de arrecadação. Então, essa previsão pode aumentar aí para 2015, trabalhando nesse parâmetro.
Diante do encerramento da explanação do José Alexandre, se inscreveu inicialmente para fazer uso da palavra o vereador Paulo Sérgio. Já, fica à vontade para tanto. Bom dia a todos, senhor presidente Laércio Sante, aos demais aqui, aos senhores secretários, diretores da Câmara. Primeiro, eu indago, o 10º é estabelecido 4,5% da arrecadação. Gostaríamos aqui que colocasse para todos nós aqui, esse valor 93 é referente. Qual é a arrecadação do município? Porque nós sabemos que não é um todo. A estimativa orçamentária é de 3 bilhões e 900 mil, mas sabemos que o 10º entra na arrecadação do município, como IPTU, ITBI, ISS e outras coisas. Gostaríamos de saber qual é o valor esse previsto de arrecadação do município, para ver, entendeu, se os números de 93 milhões, entendeu, para a Câmara corresponde aos 4,5%. Este é uma pergunta. Segundo, saber hoje, a Câmara pode destinar até 70% da folha para a folha de pagamento e 70% do orçamento da Câmara Municipal. Mas nós sabemos que existe um reflexo estabilizador que não atinge os 70%, eu não sei qual 60 e quanto, para poder ter uma estabilidade e corresponder à lei de responsabilidade fiscal. Segunda pergunta. Agora eu gostaria aqui, acho que é o que todos gostaríamos de ouvir, é com relação a 2 anos, essa casa adquiriu a sede própria, né? Adquiriu uma área. E nós estamos aqui, não temos resposta perante a população que nos questiona com relação quando que sairá. Sabemos que lá existem equipamentos ali dentro da empresa, a massa falida, mas nós estamos vendo o prédio sendo depredado. Porque a avaliação do prédio foi baseado da forma que ele se encontrava. Eu gostaria de saber, esse prejuízo causado, quem é que vai assumir? É o Estado? É a Prefeitura? A Câmara vai ficar com esse ônus? Porque nós vimos lá janelas, vidros blindados, né, que foram retirados dali indevidamente. Qual é a responsabilidade desta casa? Qual é a responsabilidade do judiciário que ainda não liberou? O imóvel está pago, mas não foi liberado a posse da Câmara naquele imóvel. Eu gostaria de saber quem é que vai arcar. Por que eu digo? Porque todo esse tempo nós estamos pagando aluguel e todos se queixavam e falavam do absurdo que a Câmara paga de aluguel num prédio particular. Então a nossa vontade, como é a vontade de todas essa casa, é a sede própria, construir uma Câmara adequada, porque esta é inadequada aos serviços do Poder Legislativo. Então eu gostaria de saber quem é que vai assumir e se existe uma previsão de início de obras. Sabemos que existe uma parceria com a Prefeitura, esses valores, o projeto pela Prefeitura, enfim, a Prefeitura deveria entregar o pacote e construir. Nós gostaríamos de ter essa resposta para poder informar aos nossos eleitores, à sociedade guarulhense, o andamento da tão esperada sede própria da Câmara Municipal. Com a palavra, o nosso colega de trabalho, senhor Arinaldo. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez o presidente da comissão, Laércio Santos, cumprimentar Sérgio Debonde, José Alexandre e o Wagner, representantes da Câmara, que nós trabalhamos. Bom,
Secretário, o meu questionamento é o seguinte. O ano passado, a gente questionou aqui sobre a Câmara itinerante, que era até há pouco o Armando Matos comentou aqui, o plenário está vazio, né? Porque era uma ideia de que a gente fizesse essas audiências sair daqui de dentro, para que fosse até a população. E tinha essa ideia da Câmara itinerante. E até agora, na lei diretriz, ela mostra aí um valor para a Câmara itinerante de R$221 mil. O que eu gostaria de saber, por que não foi implantado a Câmara itinerante durante esse ano, para que a gente tivesse saído com essas audiências daqui da casa? Outra coisa, a gente sabe que a Câmara, a gente que está aqui há um tempinho, sabe que melhorou muito no seu aspecto de funcionamento. Quem viveu na Câmara, na Praça de Getúlio Vargas, aqueles gabinetes, né, em filmes, hoje temos um gabinete mais tranquilo, mais coisa. Mas ainda há falhas que podem ser sanadas. E a questão é a questão do sistema interno de informática. Nós continuamos, né, capengando nesse sistema. Ultimamente, a gente chegou até interromper os processos de protocolo por papel, dizendo que já ia ser através do CIALEG e tal, e no fim isso foi suspenso novamente, voltamos ao processo normativo que a gente já existia. Eu quero saber o que de fato está acontecendo que nós não conseguimos implantar esse sistema que seria muito ágil para a gente, dentro do gabinete mesmo, a gente está protocolando os ofícios, protocolando os projetos, sem a necessidade da tramitação de papel. Outra coisa que eu vejo que foi implantado na casa e com êxito, que é a TV Câmara e seus jornalistas, com qualidade e, né, de transmissão e tudo, mas uma coisa que eu vejo que está ainda uma coisa muito ínfima é o processo de informativo do trabalho dos vereadores. É um processo que está sendo feito, que está sendo colocado aqui só para os vereadores e não para a sociedade. Produz poucos jornais aqui para internamente e isso não está indo para a sociedade. Eu quero saber por que não pode ser feito como se faz o Diário Oficial. Produz o material, deixa na frente da Câmara para que as pessoas saibam realmente o que o vereador está fazendo. E não só internamente com a gente aqui, que fica pouco material. Eu gostaria de saber por que não está sendo feito material suficiente para a sociedade. É isso. Obrigado. Encerrados os questionamentos, eu só faria um questionamento da minha parte, senhor José Alexandre, relativamente ao novo prédio. Nós temos nas metas para 2015, R$ 5.943.000 e alguns centavos, relativamente à implantação do novo prédio. A questão de ordem que eu faria é o seguinte, já está definido que é a prefeitura que vai pilotar esta reforma. Eu não diria reforma, porque lá é um prédio destinado a tecelagem. E eu, na minha sã ignorância, eu não consigo enxergar o aproveitamento daquela estrutura física para uma Câmara Municipal. Na minha sã ignorância. Por isso eu lhe pergunto, é a prefeitura que vai pilotar isso? Nós já temos alguma coisa sequenciada para desenvolver um pré-executivo, para definir o que realmente precisa e a partir daí ter um orçamento de fato do que vai gastar? Ou nós estamos simplesmente baseando em estimativas de pessoas que ainda não são do mercado, que não têm o efetivo conhecimento técnico sobre a situação? Então, essa questão realmente, se esses valores que estão sendo estimados é a prefeitura que vai pilotar e a Câmara já está definindo um pré-executivo para na sequência, não sei se esse ano, ano que vem, não sei quando, executar a obra. Então, é essa questão que a gente precisaria de mais clareza, até porque, em que pese nós participarmos de todas as discussões aí no dia a dia, mas a gente ainda não tem uma clareza sobre essa situação. A questão lá o prédio houve emissão na posse,
mas tem alguns itens que compõem lá o prédio, que a justiça está definindo quem toma, quem não toma. Eu, como advogado, inclusive, recebo algumas intimações desse processo de recuperação judicial da Tapetes Lourdes e realmente está obscuro. Então, você esclarecer bem essa situação para a gente, por gentileza. Então, diante dessas colocações feitas por minha pessoa e os colegas, passo a palavra ao senhor José Alexandre para os esclarecimentos e as considerações. Questionamento do vereador Paulo Sérgio. Esses 120 milhões foram identificados com parâmetro até março de 2014. Para a LDO de 2015, foi previsto 93 milhões. Então, há uma previsão aí de aumento de arrecadação, tá? Porque 2014, na LDO prevista para 2014, eram 84 milhões. Mas efetivamente entrou 95. Então, sempre tem um aumento aí que a gente espera aí na arrecadação. Na questão do limite de 70% com despesa com o pessoal, me parece que a prefeitura trabalha com esse 48%, 49%. 70% é o limite de lei, mas para não ficar próximo e também não acontecer algum tipo de estouro, trabalhamos aqui em torno de 54%, 56%. 65%, perdão. Esse é o limite daí. Na questão das tratativas do novo prédio e questões de informática, eu sugeria a palavra do nobre secretário de Assuntos Institucionais, que está mais familiarizado à frente dessas questões. À vontade. Sim. Então vamos tomar como base aí para... Melhor, se puder fazer, melhor. Até aqui, ó. Isso, exato. Paulo Sérgio vai usar da fala para complementar a sua questão. Senhor presidente, eu indaguei ao doutor José Alexandre, com relação, para que essa casa tenha ciência, o duodécimo, os 4,5 de duodécimo, ele não é atribuído à arrecadação do município, a estimativas de arrecadação, e sim entendeu de alguns tributos, que são como IPTU, como ITBI, como ISS. Então, gostaria que colocasse esta casa os valores arrecadados pelo município, 4,5 corresponde à Câmara Municipal, para que os vereadores possam acompanhar para ver se o Executivo está correspondendo com o que é de direito da Câmara Municipal e nos respectivos prazos. Com a palavra, senhor José. Vamos discriminar cada um. Impostos, 292 milhões. É isso? Tá. Taxas, contribuições de melhoria, fundo de participação, imposto territorial rural, uma parte do ICMS, IPVA, ACID e imposto de exportação. Valores? Acrescenta também? Pode ser? Imposto de exportação, até março, 1.939.000. Aqui isso é imposto de exportação, não é isso? 90.000. A CID, 105.589. ICMS, 257.000. Tributário rural, entendi. Fundo de participação, 16.403. Contribuições de melhoria, R$1.000, R$1.200. E as taxas diversas, 2.141.
E sobre a questão da informática, os questionamentos do sistema de informática e a nova sede, como o secretário de Assuntos Institucionais está à frente desse caso aí, tem uma explicação mais detalhada a respeito. Perfeitamente. Então, passamos a palavra para o senhor Sérgio Deboni para os esclarecimentos necessários. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, colegas, demais presentes. Primeiramente, eu gostaria de retomar esse último questionamento do nobre vereador Paulo Sérgio, para explicitar uma situação que a Câmara vive já há cerca de 8 anos, relativa à composição do valor base do seu orçamento, valor base e cálculo do seu orçamento. O orçamento da Câmara, ele é fixado em 4,5% de algumas receitas do município. E esse valor refere-se às receitas realizadas até 31 de dezembro do ano anterior à vigência do novo orçamento. O orçamento ele é encaminhado à Câmara, numa estimativa de receita, em cima dos números do exercício financeiro findo do ano anterior. Logicamente que, sendo estimado e em cima de um ano anterior, vem com valores defasados. Por isso que, o ano passado, a Câmara veio o projeto, os senhores votaram, de 84 milhões, e ao encerrar o exercício financeiro, foi apurado o valor total da receita realizada no período, e o que veio a elevar o orçamento da Câmara para 95 milhões e 600 para esse ano. Na LDO encaminhada, estima-se uma receita realizada em 2014 para a Câmara, o 4,5% da Câmara, em 93 milhões. Contudo, se nós olharmos o primeiro trimestre de arrecadação do município nesse ano e compararmos com o primeiro trimestre da arrecadação do ano passado, verifica-se um acréscimo já dessa receita. Por isso que se fala que, realizada no montante que vem sendo efetivada a receita, o recolhimento dos impostos, prevê-se uma arrecadação, um orçamento para a Câmara de 120 milhões. Para que isso aconteça, é preciso que a receita realmente continue na projeção que se apresentou no primeiro trimestre. Uma outra situação é que, na base de cálculo das receitas que vão gerar ou fixar o orçamento da Câmara, o Executivo tem um entendimento próprio de que os valores utilizados para o Fundeb não devem compor essa base de cálculo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um posicionamento diferente disso, como não poderia deixar de ter. A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão responsável por fixar as normas de contabilidade pública, tem um entendimento diferente do Executivo Municipal. Para os senhores terem uma ideia, e mantidas as projeções da arrecadação, para o ano que vem, estima-se uma perda por parte da Câmara, por esse entendimento, de cerca de 24 milhões. Para o corrente exercício, essa perda é de 15 milhões de reais aproximados. Então, um questionamento que tem relação direta com os valores de nosso orçamento e que influem na atividade desse legislativo. Uma outra situação pelo que me foi perguntado aqui. Bom, com relação ao orçamento, sim, para concluir essa parte do orçamento, eu acharia prudente que a Câmara, no projeto de LDO, para que não fique em números, em estimativas, fixasse que o valor do orçamento da Câmara deve corresponder a 4,5% das despesas previstas, da receita prevista pela Constituição Federal, que engloba aí IPI, ICMS, enfim,
PVA, tudo que já foi tido aqui, os valores da arrecadação municipal, IPTU, enfim, deixasse claro no orçamento, porque daí teríamos que, qualquer que fosse o valor da arrecadação, os 4,5 estaria garantido. Acho de rigor e prudente que a Câmara, os senhores pudessem tomar essa iniciativa aí. Propor uma emenda na LDO que garantisse o orçamento da Câmara no limite previsto pela Constituição Federal, que é 4,5 da receita realizada até 31 de dezembro do ano anterior à vigência do orçamento. Bom, passando para responder, eu vou deixar para falar do prédio para o final. Pegando esse gancho das nossas despesas, a intenção da presidência, nos últimos 3 anos, estabeleceu como meta a criação do programa de Câmara itinerante. Para esse ano, tinha uma previsão de gasto de R$221 mil, salvo engano. Nós não conseguimos efetivar ainda esse programa. Existe um projeto de resolução apresentado à Câmara em tramitação. Primeiro, a gente precisa da aprovação desse projeto, para depois partirmos para realizar a despesa autorizada por esse projeto. Ali prevê todas as situações, enfim. O motivo que não foi até o momento implementado é a falta de regulamentação e também agora é o prazo exíguo, né? Não conseguiríamos mais implantá-lo nesse exercício. Sistemas de informática. A Câmara avançou muito no quesito de TI. Nós temos a intenção de acabar com o papel. Aliás, cometemos erros nessa execução desse projeto, na seguinte situação. Tivemos concurso público, aumentou o número de servidores, enfim, e esse novo sistema prevê inúmeros outros serviços que possam ser gerados diretamente pelo sistema. Ocorre que parte dos equipamentos da Câmara não aceitam a certificação digital, o dispositivo de certificação digital, a necessidade de compra. A licitação foi aberta já por 3 vezes, não conseguimos concluí-la, está novamente em andamento. Nos próximos dias nós teremos a conclusão da aquisição desses novos equipamentos e da atualização dos outros previstos, notebooks, enfim, todo o parque de TI está sendo remodelado. O primeiro motivo foi esse. O segundo foi relativo à internet e à rede, que somente agora, na semana passada, conseguimos a conclusão do projeto, que já estava contratado, por problemas técnicos da lei às nossas vontades. Esse processo prevê a redundância na transmissão, ainda a transmissão de web, ela continua pelo sistema de rádio, dando uma situação bem interessante para a Câmara no que diz respeito ao desenvolvimento das suas atividades e gerenciamento de todo o seu funcionamento. E, por fim, nós temos um grave problema elétrico nas instalações desses 2 prédios. A rede elétrica não comporta o uso que a Câmara faz para o seu funcionamento. Uso de equipamentos em geral, luz, tomada, enfim. Já tivemos, alguns anos atrás, 2 princípios de incêndio. Existe a necessidade de troca por completa das instalações da Câmara. Foi publicado sexta-feira essa contratação. Primeiro houve a contratação num projeto básico, e agora está sendo contratado a execução disso, do projeto executivo. Esse prédio, tanto esse como o outro, não foi projetado para essa carga de energia que tem hoje, e ocasionando todos esses problemas. Para os senhores terem ideia, quando se usa o plenário, dia de sessões, precisa ligar ar-condicionado, a necessidade de desligar vários equipamentos, outros equipamentos da Câmara para não dar a sobrecarga. Então, nós vimos trabalhando com essa dificuldade, é grave.
mas, infelizmente, a burocracia do próprio sistema de licitação impõe essas situações de demora. São impugnações, enfim, a disputa propriamente dita entre os licitantes. Esperamos que dessa vez, no próximo dia, salvo engano, dia 13, tenhamos a empresa contratada. O projeto tem a previsão de 30 dias para execução e, assim concluído, nós teremos condições de implantar o novo sistema. O sistema funciona, é um excelente sistema, os senhores todos talvez já tenham tido notícia. Aliás, nesse período de não utilização, nós já pedimos várias alterações, inclusive a que vai permitir visualizar o processo como um todo. No início da implantação não era possível, estava dentro de um programa de evolução, e quando ele entrar em operação, esperamos começo de agosto, já tenhamos um sistema muito melhor do que aquele pretendido em fevereiro. Também por esses motivos de dificuldade de contratação, nós ainda não temos um informativo da Câmara distribuído para toda a cidade. A última licitação esbarrou-se numa restrição eleitoral, no entendimento jurídico de que, por estarmos num período eleitoral, não poderíamos gastar mais do que a média dos últimos 3 anos. Como a Câmara não gastou com publicidade nada, então a média é 0. Por prudência, se suspendeu a confecção dos jornais. Estava previsto no início uma tiragem de 100 mil exemplares. O projeto já existe, o informativo já existe, ele é veiculado internamente, ele está veiculado no nosso site, ele está no Facebook e está na rede mundial. Então, a restrição de circulação ainda é considerável, mas para esse ano, por conta dessa restrição, e que entende a jurídica existir, não é o meu posicionamento, mas o que a jurídica entende, vamos respeitá-lo. O presidente ouviu por bem respeitar essa decisão. O jornal praticamente fica para o próximo exercício financeiro. Bom, já falei da itinerante, falta só sobre o prédio, né? Isso. Situação do prédio da Câmara. A Câmara, há cerca de 1 ano e meio, salvo engano, já efetuou, assim que foi autorizada pelos senhores vereadores, assim que foi autorizada pela Assembleia dos Credores da Tapetes Lourdes, uma empresa que está em recuperação judicial, não é sistema de falência ainda, concluiu a aquisição daquele prédio. Para a aquisição daquele prédio, a Câmara usou recursos próprios do seu orçamento, porque também assim entende o Tribunal de Contas, que o Executivo não pode dispor de dinheiro para a construção ou reforma do prédio do Legislativo, sem que contabilize esses valores no valor do orçamento da Câmara, que tem os limites legais da emenda 25 e da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Feito esse pagamento, a Câmara vem tentando obter a posse do imóvel desde então, não tendo até a presente data conseguido essa posse. O prédio da empresa está praticamente abandonado, sem guarda alguma e bastante depredado já. A Câmara fez a aquisição em cima de laudos, contém fotos e que contém a real situação daquele imóvel, justificando o valor de aquisição. Nesse momento, por conta desse abandono, a máquina maior que tinha lá foi considerada recentemente sucata. Uma máquina de cerca de 8 metros de altura, de grande valor na época econômico para a empresa,
por conta do abandono, acabou sendo as partes mais caras sendo roubadas. Existem vários boletins de ocorrência elaborado pela Câmara, pelos próprios moradores vizinhos do local. Tudo isso comunicado ao juiz, tudo isso comunicado ao executivo. Estamos aguardando novamente. Por conta dessa assistência, foi determinada uma perícia judicial, onde foi constatado a sucata, a transformação em sucata daquele equipamento. Deixar claro que a Câmara não é parte no processo. Quem é parte no processo é a Fazenda Municipal, é o Executivo Municipal. A Câmara tem estado direto no fórum, junto ao juiz, junto ao promotor, junto aos credores, tentando agilizar, mas não temos conseguido êxito nessa situação. Eu mesmo procurei o sindicato, esta semana, o sindicato dos funcionários lá, que tem um valor considerável para receber, relatando a eles a situação e pedindo a ajuda deles. No sentido de que pudesse eles promover a retirada desse material, dessa sucata, diretamente, sem custo aos demais credores, porque nós temos recebido várias ligações de empresas interessadas que se dispõem até a pagar algum dinheiro com o que sobrar lá do produto do desmonte. O valor é mais do que necessário para cobrir essas despesas. Como a Câmara não é parte, não podemos fazer isso. Deveríamos procedimento licitatório, enfim, não atenderia aos interesses. Procurei o sindicato que demonstrou bastante interesse e disse que estaria peticionando em juízo nesse sentido. A expectativa para retirada são de 3 semanas. De qualquer forma, como o prédio está abandonado, nós temos tido acesso a ele por conta da elaboração do projeto básico de readequação. A Prefeitura contratou uma empresa com esse fim. Ela ainda não terminou os trabalhos, está em fase final. Depois desse projeto entregue, é que se poderá licitar o projeto executivo. Tudo isso com os valores do nosso próprio orçamento. Essa estimativa de 5 milhões seria a parcela que o Legislativo estaria disposto a pagar no exercício do próximo ano, como parte de pagamento de execução desse novo projeto. Eventuais prejuízos, a Fazenda Pública Municipal tem condições de arguir. A minha opinião pessoal, responsabilidade do senhor administrador judicial do processo, que detém a guarda do imóvel. E, num segundo plano, se constatado alguma outra inércia, se a inércia decorrer do judiciário, o Estado acaba tendo a obrigação dessa indenização. Os valores das locações desse legislativo têm pesado para o legislativo e poderia já estar abatendo no custo, amortizando os custos dessa adequação. Então, o que temos, senhores, é essa situação. Não houve a emissão na posse, de fato, ainda do imóvel em questão? Não, a Câmara não tomou posse por conta da existência, num primeiro momento, de maquinários, diz que avaliado em 2 milhões de euros, maquinários esses que hoje viraram sucata. Perfeito. Eu acho que, eu não sei se os vereadores concordam, mas eu acho que a gente teria que montar uma comissão para, de certa forma, procurar o Ministério Público e o juízo da Quinta Vara Civil. Eu conheço o juiz da Quinta Vara, é um juiz novo. A juíza aqui, então, era a doutora Carolina, que era responsável pela Quinta Vara Civil. Ela não está mais na comarca, foi para Santo Amaro, para conversar com esse juiz para agilizar, porque se nós esperarmos o andar da Quinta Vara Civil, é uma das varas cíveis da comarca de Guarulhos que mais demora o desenrolar dos processos. Então, eu acho que a gente poderia colaborar nesse sentido. Seria conveniente.
sem dúvida alguma, contribuiria bastante. E uma última informação, a Câmara já está em tratativas com o Executivo, está sendo elaborada uma minuta de convênio entre o Executivo e o Legislativo para que ela assuma essa execução dessa adequação do prédio. Como eu disse, os valores sairão do nosso próprio orçamento diretamente, depois de assinado o convênio, aprovado, para que a Prefeitura faça o seu cronograma de pagamentos com a empresa que vencer a licitação. Uma última questão. Eu acho que seria oportuno, mas nós teríamos que apresentar o nosso presidente, talvez na sessão de hoje, para que nós montássemos uma comissão, até para dar mais transparência à imprensa, para deixar a população informada sobre isso. Porque se para nós, vereadores, está sendo dificultoso, imagina para o povo de um modo geral. Então, eu penso que nós poderíamos encaminhar essa questão mais tarde com o nosso presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada do assunto em questão, damos essa audiência pública por encerrada. Bom dia. Foi encerrada agora a última audiência pública da LDO de 2015, referente à Câmara Municipal de Guarulhos. Ao meu lado eu tenho aqui Sérgio Luiz Deboni, que é o secretário de Assuntos Institucionais da Câmara Municipal. Deboni, uma das questões que foi tratada amplamente aqui durante a audiência foi com relação à reforma, à readequação do prédio adquirido pela Câmara para mudança de sede. O senhor falava aqui que não há ainda posse desse prédio pela Câmara. Qual é exatamente o problema jurídico que fez com que não fosse possível que essa posse fosse passada para a Câmara Municipal, apesar dela já ter comprado esse prédio? Boa tarde a todos. O que acontece é o seguinte, a Câmara adquiriu esse prédio de uma empresa em recuperação judicial, fez os depósitos dos valores e pediu a emissão da posse. O juízo competente desse processo autorizou a emissão da posse, desde que houvesse uma vistoria prévia para avaliar a existência de equipamentos com valores comerciais ou não, que deveria ser repassado aos credores, né? São maquinários que estavam penhorados, enfim. E desde então a Câmara tenta obter essa posse do imóvel, pleiteando a remoção desses equipamentos. O prédio se constatou que está abandonado. Por conta desse abandono, várias peças vitais de alguns maquinários muito caros foram roubados, foram furtados. Já se furtou toda a parte elétrica, a parte lógica, todas as esquadrias de alumínio, enfim. Houve uma verdadeira depredação daquele imóvel.
É lógico que para a Câmara nós não iríamos utilizar boa parte daquela estrutura, porque existe a necessidade de readequação da condição de ex-fábrica para a sede do Legislativo. Mas, enfim, nós precisamos ter a posse para poder fazer o projeto, licitar a execução do projeto básico que já está contratado. O projeto básico de adequação já está em vias de ser concluído e de posse desse projeto, aí virá a necessidade imediata da Câmara de obter a posse daquele imóvel. A situação que nos encontramos é essa, quase que um impasse, por conta que o administrador judicial, a pessoa encarregada a proceder a esse desmonte, a entrega do prédio livre e desembaraçado de coisas e pessoas, vem, ao nosso ver, a opinião nossa particular, retardando essa ação em prejuízo dos cofres públicos. Nós compramos um prédio numa determinada situação, vamos recebê-los em outro, e enquanto se demora a entrega, a Câmara continua gastando valor considerável com aluguéis de imóveis. Então, temos a esperança que nesses próximos 60 dias venhamos a conseguir o recebimento desse imóvel, mas é uma esperança ainda. Não há nada certo com relação a quando essa posse de fato chega, então? Não há. E como eu disse, a Câmara é interessada, saiu o dinheiro do orçamento da Câmara, mas a Câmara não é parte legítima no processo. Além de tudo, nós temos essa situação. Tudo que temos que reivindicar, nós temos que ir até o Executivo solicitar que eles reivindiquem por nós. E mesmo assim, o que nós temos feito são gestões quase que semanais, pessoalmente com o juízo da vara, ligando para o administrador judicial, fazendo a nossa parte de pressionar, porque existe a real necessidade mesmo. A cada mês atrasado é um valor, mais distante fica o custeio da adequação. E essa adequação ela será bancada pelo Poder Executivo ou ela sai do orçamento da Câmara? Quem vai realizar? Quem vai realizar é o Executivo Municipal, que tem expertise no trato de obras, né? A Câmara é um assunto novo, é diferente, e não teríamos condições de fazer uma contratação como deveria, nem como fiscalizar as fases dessa execução de serviço. Está sendo elaborado, está em fase de conclusão, uma minuta de convênio, nesse sentido, com o Executivo, que já se dispôs a fazer, já contratou o projeto base, como eu disse. Então, é aguardar e esperar um final feliz. É meio distante, mas é isso aí. Tá certo, obrigada então, secretário. Obrigado. Essa foi nossa última audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 de hoje. E à tarde nós teremos a sessão ordinária, então não teremos audiência pública da LDO à tarde, porque é a sessão ordinária, a 31ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. Continue com a gente, acompanhando sempre os trabalhos da Câmara Municipal na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.